Luan estava parado no corredor com uma caixa de papelão nos braços, observando 3 homens em ternos sob medida atravessarem as portas de vidro da sala de conferências principal. Eles carregavam laptops finos e pastas de couro legítimo, exalando uma confiança que apenas a juventude e o currículo impecável podem proporcionar. Luan os reconhecia a todos, não porque fossem rivais de longa data no mercado de tecnologia de São Paulo, mas porque ele fora o mentor de cada um deles. Cada comando inicial, cada sequência de resposta a crises, cada planta do sistema que eles agora carregavam para substituí-lo havia sido ensinado por ele. A nova diretora executiva, Eduarda, acabara de autorizar o pagamento de R$200 mil por ano para cada um daqueles rapazes. Ela não tinha a menor ideia de que o homem que ela havia demitido 9 dias atrás, que recebia R$80 mil por ano, era o arquiteto original de tudo o que eles sabiam. Eles o substituíram pelas mesmas pessoas que ele havia criado, como se o reflexo pudesse substituir a fonte. A manhã havia começado como a maioria das manhãs para Luan nos últimos 3 anos. Seu alarme tocou às 5h45 e às 5h50 ele já estava na cozinha preparando a lancheira de Gabriela. Ele montava cuidadosamente um sanduíche de pasta de amendoim, uma maçã cortada em 4 partes e 3 biscoitos salgados arranjados em um triângulo perfeito, porque ela uma vez lhe dissera com a seriedade de quem descobre uma verdade universal que triângulos eram sua forma favorita. Desde aquele dia, ele nunca mais parou de fazer aquilo. Gabriela tinha 6 anos de idade, os olhos expressivos da mãe, a teimosia silenciosa do pai, e um coelho de pelúcia chamado Bolacha, que a acompanhava em todas as jornadas, desde o café da manhã até o sono profundo. Ela entrou na cozinha com o cabelo meio solto, arrastando Bolacha por uma orelha, e subiu no banco do balcão da maneira que sempre fazia, sem qualquer graça, mas com uma determinação absoluta, jogando todo o seu pequeno corpo no esforço. "Papai", disse ela enquanto esfregava os olhos ainda pesados de sono, "alguém vai gritar com você hoje." Luan terminou de embrulhar o sanduíche com papel alumínio, mantendo os movimentos calmos. "Ninguém grita comigo no trabalho, Gabriela. Por que você está perguntando isso?" A menina deu de ombros, observando o leite cair na tigela de cereais. "O pai do Tiago recebe gritos. Ele diz que o chefe dele tem uma voz muito alta e que o prédio treme quando ele fica bravo." Luan sorriu levemente e se aproximou para prender uma mecha de cabelo atrás da orelha da filha. "Minha chefe não grita. Ela prefere enviar e-mails. É uma forma de silêncio que as pessoas grandes usam quando querem ser sérias." Gabriela aceitou isso com a gravidade de uma criança que ainda não decidiu se e-mails eram melhores ou piores do que gritos. Ela começou a comer enquanto Luan vestia sua jaqueta cinza, a mesma jaqueta técnica que usava todos os dias. O tecido no punho direito estava levemente desgastado por 3 anos de fricção contra as bordas das mesas de metal, um registro tátil de milhares de horas de trabalho silencioso. Eles saíram juntos às 6h30 da manhã. Luan amarrou os sapatos dela quando ela estendeu os pés e caminharam de mãos dadas com Bolacha, enfiado debaixo do outro braço da menina. Ninguém que olhasse para Luan naquela jaqueta comum, com aqueles sapatos de trabalho um pouco gastos, e aquela menina pequena ao seu lado, imaginaria que ele era uma das mentes mais brilhantes da infraestrutura de dados do país. E isso não era um acidente. Era uma escolha que ele fizera 3 anos atrás, logo após o funeral, e que ele não havia desfeito desde então. Ele preferia a invisibilidade da manutenção ao brilho da arquitetura, pois a manutenção lhe permitia ser pai, enquanto a arquitetura exigia que ele fosse um deus de silício. A Nuvora Sistemas ocupava 12 andares de uma torre espelhada na região da Avenida Paulista e empregava pouco menos de 1.400 pessoas. A empresa construía e gerenciava
a infraestrutura de dados corporativos, o encanamento invisível, que mantinha as operações de outras grandes companhias funcionando em tempo real. Seu produto principal era a nuvem central, uma rede de roteamento de dados distribuída que atendia 47 grandes clientes corporativos simultaneamente. O sistema lidava com fluxos de transações, bancos de dados operacionais e comunicações urgentes em diversos setores da economia brasileira. Sem a nuvem central, os bancos não conseguiriam processar as liquidações noturnas no prazo. A transportadora de cargas em Campinas não conseguiria rastrear sua frota de caminhões. A rede de hospitais regionais no interior do estado não conseguiria transferir registros de pacientes entre unidades com a rapidez necessária para salvar vidas. A nuvem central não era algo glamuroso ou visualmente atraente para os acionistas. Era essencial. Era o tipo de sistema em que ninguém pensava até que parasse de funcionar, ponto em que se tornava a única coisa na mente de todos. O cargo oficial de Luan era técnico de manutenção sênior. Ele mesmo escolhera esse título 3 anos atrás, quando pediu para deixar seu cargo anterior de liderança. Quem quer que tenha processado a papelada na época não olhou 2 vezes para o pedido, porque as pessoas raramente pediam rebaixamentos voluntários. No mundo corporativo de São Paulo, todos queriam subir. Ninguém tinha um protocolo para questionar por que alguém desejaria descer. Antes daquela mudança silenciosa, Luan fora o arquiteto principal da Nuvora. Ele desenhara a nuvem central desde a primeira especificação técnica, escrevendo a lógica de roteamento central à mão durante 14 meses de madrugadas intensas. Ele testava casos extremos em uma estação de trabalho de segunda mão, no quarto vago de seu antigo apartamento na época em que Gabriela ainda era pequena demais para ficar acordada até tão tarde. Ele havia construído o módulo de gerenciamento térmico, um subsistema que chamou de sincronia térmica, começando do absoluto zero. Nada no mercado lidava com a combinação específica de variação de carga e calor ambiente que o ambiente de servidores da Nuvora produzia durante o escaldante verão paulistano. Luan treinou as equipes que mantinham o que ele construiu, escreveu a documentação técnica e arquivou as revisões de arquitetura interna. Por 4 anos, ele foi a pessoa mais responsável pela engrenagem que tornava a Nuvora valiosa. Então, sua esposa faleceu em um acidente que ele se recusava a descrever em palavras. Ele disse ao Departamento de Recursos Humanos apenas que precisava de uma função com estresse reduzido por motivos pessoais. O RH acenou positivamente e produziu a papelada, e Luan assinou. Na segunda-feira seguinte, ele apareceu como técnico de manutenção. E na outra também. Eventualmente, ele se tornou apenas o cara da manutenção para os novos funcionários. Ele gostava disso na parte honesta de si mesmo, onde guardava as verdades que não precisavam de aplausos. O trabalho era concreto. Algo quebrava, ele consertava. Algo precisava de verificação, ele executava o teste. Ninguém o convidava para sessões estratégicas de 4 horas sobre posicionamento de produto. Ninguém lhe enviava apresentações sobre diferenciação de mercado. Ele consertava coisas, ia para casa, fazia o jantar e lia uma história para Gabriela. Ele dormia sem que sua mente ficasse girando em torno de decisões arquitetônicas às 2 horas da manhã. Não era glamuroso, mas lhe devolveu sua filha. E Gabriela era o único retorno sobre investimento que realmente importava para ele. Todas as manhãs, Luan caminhava pelo corredor de servidores a caminho de sua mesa de trabalho. E todas as manhãs, ele fazia uma pausa de alguns segundos ao lado do conjunto principal de hacks. Não era tempo suficiente para que alguém notasse apenas o necessário para escutar. Ele conseguia identificar pelo som e pela mudança quase imperceptível no fluxo de ar se o sistema estava operando de forma limpa. Ele conhecia os ritmos da nuvem central da mesma forma que uma pessoa conhece os estalos de sua própria casa no escuro. Sabia quais ventiladores giravam de forma um pouco mais ruidosa
sob carga alta, e reconhecia o leve tique-tique que o nó 7 produzia quando a temperatura ambiente naquele quadrante ultrapassava os 33 graus Celsius. Ele sabia coisas que não constavam em nenhum documento, pois parte do que sabia nunca fora escrito, e parte do que fora escrito estava arquivado em pastas que as novas lideranças nem sabiam que existiam. Ele também sabia sobre Diogo. Diogo era o diretor de operações da Nuvora, um homem de 45 anos que usava a autoridade como alguns homens usam um relógio de luxo, de forma cara, e com atenção constante para saber se os outros estavam percebendo. Diogo estava na empresa há 8 anos e, nesse tempo, desenvolvera um talento especial para identificar quais pessoas na organização possuíam o tipo de conhecimento que poderia se tornar inconveniente. Luan possuía esse conhecimento não porque estivesse procurando por algo escuso, mas porque, ao realizar auditorias rotineiras de armazenamento na infraestrutura, ele certa vez abriu um diretório oculto. Ele não esperava encontrar nada de interesse, mas encontrou correspondências criptografadas entre Diogo e uma empresa externa que não tinha qualquer relacionamento comercial público com a Nuvora. Luan não abriu os arquivos. Ele apenas anotou o caminho do diretório e seguiu em frente, pois não era da sua conta, e ele não queria problemas. Mas ele registrou o fato silenciosamente como fazia com tudo. Diogo não sabia exatamente o que Luan vira, mas era o tipo de homem sintonizado com o risco. Luan representava uma categoria de risco que Diogo considerava intolerável, uma pessoa com acesso profundo ao sistema, uma memória como um arquivo de aço e nenhuma razão particular para proteger os segredos de ninguém. Quando o Conselho Administrativo nomeou Eduarda como a nova diretora executiva 6 semanas atrás, Diogo entendeu imediatamente que aquela era sua oportunidade de ouro. Uma nova diretora não tinha um mapa do cenário interno e precisaria de orientação sobre o que era vital e o que era descartável. Diogo era excelente em fornecer esse tipo de orientação. Eduarda viera de uma consultoria estratégica internacional, onde passara 9 anos dizendo a grandes empresas como serem mais eficientes. Ela tinha 35 anos, era precisa e genuinamente inteligente. Ela lia modelos financeiros como outras pessoas leem romances de forma rápida, ávida, captando as implicações que a maioria deixava passar. O que ela ainda não possuía, por estar no prédio há apenas 6 semanas, era um mapa confiável da arquitetura humana por trás do organograma. Ela trabalhava com base em documentos reuniões e nas impressões de pessoas, que em muitos casos estavam lhe dando a versão dos fatos que servia aos seus próprios interesses. Diogo era o informante mais fluente que ela já encontrara. Suas apresentações eram limpas, sua lógica era sequencial e suas recomendações sempre vinham acompanhadas de dados que pareciam confirmar tudo o que ele dizia. O plano de otimização de força de trabalho que ele preparou tinha 42 páginas. Continha uma análise de custo por produção da equipe técnica e uma seção intitulada Lacunas de Capacidade Estratégica, que defendia a substituição da função de manutenção atual por uma equipe externa especializada. A proposta incluía 3 candidatos de uma consultoria renomada, Caio Adriano e Igor. Diogo destacou que eram jovens prodígios, com passagens por grandes gigantes globais de tecnologia. Ele apresentou o custo combinado deles como um investimento em capacidade futura, omitindo o fato de que os 3 haviam aprendido a base de tudo o que sabiam em um programa de treinamento interno da própria Nuvora, anos atrás desenhado e ministrado por Luan. Eduarda aprovou a proposta em 15 minutos. Ela assinou a autorização e passou para o próximo item da pauta. Ninguém naquela sala perguntou quem realmente mantinha o sistema vivo todos os dias. Ninguém pensou em perguntar. Luan estava comendo um sanduíche na sala de servidores quando a representante do RH o encontrou. Era uma quarta-feira, pouco depois do meio-dia. A escola de Gabriela tivera um dia de horário reduzido
e ele a pegara às 11h30, trazendo-a para o trabalho, em vez de procurar uma babá de última hora. Gabriela estava sentada sobre a jaqueta de Luan no chão, acompanhada por Bolacha, desenhando em um caderno pequeno completamente absorta. A sala de servidores era fresca e emitia um zumbido constante. A menina já estivera ali vezes o suficiente para saber que não deveria tocar em nada e que deveria falar baixo, o que ela fazia narrando uma história para o coelho de pelúcia. A representante do RH era uma jovem chamada Soraya, que claramente fora instruída a fazer algo que considerava desconfortável. Ela entregou a Luan um envelope branco e disse as palavras ensaiadas: cargo eliminado, reestruturação com efeito imediato, 3 meses de indenização. Por favor, devolva as credenciais de acesso. Luan colocou o sanduíche de lado. Ele pegou o envelope e o virou uma vez nas mãos, mantendo a calma que Soraya não conseguia ter. Quem vai cuidar da condição de deriva de fase no nó 7? Perguntou ele. Soraya olhou para ele como se ele estivesse falando um dialeto extinto. Sinto muito o quê? Luan insistiu suavemente. O nó 7. Existe um comportamento térmico que ocorre sob condições específicas de carga no auge do verão. Requer uma sequência de resposta muito particular, ou o sistema entra em cascata. Alguém informou a nova equipe sobre isso. A expressão de Soraya indicava que ela não fora informada sobre deriva de fase ou comportamento térmico e que esperava que aquela conversa terminasse logo. A nova equipe recebeu acesso total à documentação do sistema, disse ela com cuidado. Luan assentiu uma única vez. Ele guardou o envelope no bolso da jaqueta, voltou para o terminal e completou a tarefa que estava executando quando ela entrou. Uma pequena anomalia de roteamento que ele notara naquela manhã. Algo que não causaria problemas hoje, mas que, se ignorado, cresceria. Ele rodou a correção, verificou o resultado, salvou o log e então se levantou. Obrigado, Soraya, disse ele. Ele dobrou sua jaqueta sobre o braço, pegou o caderno e a lata de giz de cera de Gabriela e os entregou a ela. A menina pegou Bolacha e se levantou e eles caminharam juntos para fora. Ao atravessarem o andar principal em direção ao elevador, passaram pela sala de conferências, onde as paredes de vidro mostravam Caio Adriano e Igor sendo apresentados ao espaço por Diogo. Havia um pequeno grupo de funcionários curiosos observando. Caio foi o primeiro a ver Luan. Ele parou no meio de uma frase quando seus olhos cruzaram o vidro e pousaram no homem com a caixa de papelão e a menina pequena. Algo cruzou o rosto de Caio, reconhecimento imediato. E então, algo mais complexo que o reconhecimento, uma sombra de hesitação. Ele quase levantou uma mão para cumprimentar, mas Diogo deu um passo para o lado, redirecionando a atenção de Caio para a sala, e o momento se dissipou. Eduarda estava no topo da escada larga que dava para o andar observando a cena. Ela estava satisfeita com a introdução da nova equipe, até que notou o homem com a caixa caminhando para o saguão. Uma criança estava ao lado dele segurando um coelho. O homem se movia sem pressa, o que pareceu estranho para alguém que acabara de ser demitido, mas ela desviou o olhar e voltou para sua conversa. No saguão, o segurança do balcão da frente, Márcio, que trabalhava no turno da manhã há 5 anos e conhecia Luan pelo nome, veio para a frente do balcão quando o viu. Senhor Luan, disse ele mantendo a porta aberta. Obrigado, Márcio, respondeu Luan. Márcio segurou a porta até que eles passassem sem fazer perguntas. Ele aprendera em 5 anos a ler o silêncio de um homem. Do lado de fora, o sol de São Paulo estava brilhante e quente. Gabriela puxou a mão de Luan e olhou para cima. Papai, aqueles homens lá dentro, os de terno bonito. O que tem eles? Você os conhecia. Luan olhou para o final do quarteirão. Sim, eu ensinei algumas coisas a eles faz muito tempo. Gabriela ponderou. Então eles são seus alunos?
Luan pensou por um momento sobre como responder honestamente. Eles eram, e agora eles têm a chance de mostrar o que aprenderam. Gabriela balançou a mão dele. Podemos tomar sorvete. Luan sorriu pela primeira vez no dia. Sim, nós podemos. Ele não olhou para trás. Naquela noite, depois que Gabriela adormeceu com bolacha, aninhado sob o queixo, Luan sentou-se à mesa da cozinha com seu laptop pessoal. Ele não estava procurando emprego, embora já tivesse recebido 2 mensagens de ex-colegas de outras empresas antes mesmo de chegar em casa. A rede profissional de quem possui competência real se move rápido, mas naquela noite ele trabalhava em outra coisa. Ele vinha construindo um documento nos últimos meses, um guia operacional abrangente para a nuvem central, escrito da forma que ele escreveria para alguém que tivesse que manter o sistema vivo sozinho às 3 horas da manhã. Não era um documento de arquitetura de alto nível, mas um guia de sobrevivência. Respostas. Passo a passo para falhas, comportamentos de casos extremos e sequências de cancelamento manual. No centro de tudo estava uma entrada detalhada sobre o módulo de sincronia térmica, o subsistema que ele nunca documentou totalmente nos arquivos oficiais da empresa. Luan escreveu por 2 horas com uma precisão cirúrgica. Em certo ponto adicionou uma nota crucial: deriva de fase do nó 7. Condições de ativação temperatura ambiente, combinada com carga simultânea, excedendo 94% da capacidade de pico. Ocorre geralmente entre janeiro e fevereiro ou em ondas de calor anômalas. Ele detalhou a sequência de reinicialização completa. Salvou o arquivo em seu drive pessoal, mas não o enviou para ninguém na Nuvora. Ele ficou ali por um momento observando a tela, sentindo o peso do conhecimento que agora era apenas dele. Então fechou o laptop, apagou a luz da cozinha e foi dormir. Enquanto isso, no escritório da Nuvora, Caio, Adriano e Igor tiveram sua primeira reunião de planejamento com Eduarda e Diogo. Apresentaram um plano de 18 meses para modernizar a infraestrutura, reduzir os gastos com nuvem em cerca de 17% e expandir a capacidade de atendimento. Eduarda ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas incisivas que os 3 responderam com maestria. Após a reunião, ao voltarem para o andar de operações, Caio abriu os arquivos originais da nuvem central. Ele era minucioso o suficiente para querer entender a base antes de começar a construir. Ele abriu a pasta e passou os olhos pelos arquivos principais. Eram densos escritos de forma incomum, organizados em torno de princípios que ele não via em livros didáticos com diagramas anotados à mão que não seguiam nenhuma convenção padrão. Estilo antigo, comentou Caio para Adriano. Vamos precisar refatorar toda essa documentação antes de podermos mexer de verdade. Adriano concordou e eles seguiram em frente confiantes em seus métodos modernos. Nas 2 primeiras semanas, tudo correu bem. Caio identificou 3 processos que considerou redundantes na camada de monitoramento e os eliminou para limpar o código. O que ele não sabia e o que ninguém na equipe atual sabia era que, ao eliminar um daqueles processos, Caio removera a verificação secundária que o módulo de sincronia térmica usava para validar sua memória de estado antes de ativar o protocolo de compensação térmica. Por fora, parecia apenas uma função de registro duplicada. Foi uma decisão lógica baseada em informações incompletas. Mas na engenharia de sistemas, a lógica incompleta é apenas uma falha adiada. A noite em que tudo desmoronou foi uma quarta-feira exatamente 2 semanas após a demissão de Luan. A temperatura em São Paulo havia atingido 36 graus Celsius às 4 horas da tarde e não caiu abaixo de 31 graus até a meia-noite. Era o 4º dia consecutivo de uma onda de calor que os serviços meteorológicos chamavam de histórica. Dentro da instalação de servidores da Nuvora, os sistemas de climatização trabalhavam na capacidade máxima e a temperatura ambiente
no quadrante do nó 7, estava travada em 34 graus desde as 10 horas da noite. O sistema começou a mostrar um comportamento irregular às 11 horas e 47 minutos. Pequenos picos de latência apareceram na tabela de roteamento do nó 7. O monitoramento automatizado os sinalizou como alertas de prioridade moderada. Às 11 horas e 52 minutos, os picos se tornaram erros em cascata. O módulo de sincronia térmica. Incapaz de validar sua memória de estado devido ao processo que Caio removera, entrou em um ciclo de erro infinito. À 00:03, a camada de roteamento primária da nuvem central ficou offline. 47 clientes corporativos perderam a conectividade simultaneamente. Eduarda recebeu a ligação de Diogo às 12h05. Ela estava em seu escritório em casa ainda trabalhando. A voz de Diogo estava controlada, mas ela já aprendera a ler aquele tom, era o controle de quem sabe que algo deu muito errado. "Quanto tempo?" perguntou ela. "Ainda não sabemos. Estou chamando a equipe de Caio agora." Os 3 rapazes chegaram ao prédio às 12h15, com os rostos pálidos e os celulares ainda quentes das ligações de emergência. A sala de servidores estava banhada pela mesma luz fria de sempre, mas as telas estavam repletas de estados de erro vermelhos. Caio fez o primeiro diagnóstico às 12h22. Falha no balanceador de carga do nó 7. A correção é um reinício. Eles reiniciaram o nó 7. O sistema não voltou. Adriano tentou a próxima abordagem sugerindo um erro de replicação de banco de dados e recomendando um retorno para uma cópia de segurança de 6 horas atrás. O processo levou 22 minutos. O sistema voltou a funcionar às 12h57, durou apenas 4 minutos e 17 segundos, e então colapsou novamente de forma ainda mais severa. Igor tentou uma terceira tentativa, reconstruindo manualmente as tabelas de roteamento. O trabalho levou 47 minutos. Às 2h13 da manhã, o sistema voltou, funcionou por 9 minutos e então morreu completamente. Todos os nós primários da nuvem central ficaram escuros. Os sistemas de reserva que não foram projetados para aquele tipo de falha em cascata seguraram as pontas por 6 minutos e também se calaram. Eduarda estava parada no canto da sala, observando o desespero silencioso. Ela viu Caio sentado diante de um terminal com as mãos paradas sobre o teclado. Viu Adriano passar pela mesma sequência de telas pela 5ª vez. Viu Igor encarar o log de erros, com uma expressão que ela nunca vira em uma pessoa autoconfiante, o olhar de quem chegou ao limite de seu conhecimento e não consegue ver o que há do outro lado. Ela olhou para Diogo, que estava perto da porta com os braços cruzados, encarando o chão com um rosto cinzento. "Encontrem uma solução", disse ela com uma voz que era puro gelo. Agora. Às 2h17 da manhã, Caio estava sozinho diante do terminal. Os outros haviam saído para o corredor para fazer ligações ou revisar manuais. Caio estava pensando no documento de arquitetura que ele havia fechado após 2 minutos semanas atrás. Estava pensando nos diagramas feitos à mão. E, acima de tudo, estava pensando em uma sessão de treinamento que frequentara 4 anos antes, quando era apenas um estagiário na Nuvora. Um homem com uma jaqueta cinza comum desenhara um diagrama no quadro branco e explicara o conceito de deriva de estado térmico em sistemas distribuídos. Caio pegou o telefone e discou um número que não chamava há anos. O telefone tocou 3 vezes. "Você já sabe", disse Caio quando a linha foi atendida. Não era uma pergunta. "Eu deixei uma condição no nó 7 quando saí." A voz de Luan veio do outro lado, calma e sem pressa. "Não foi intencional. Eu pretendia resolver isso no final da semana, mas os planos mudaram. Sinto muito por isso."
Caio não disse nada por um momento. Você pode ajudar? Luan respondeu sem hesitar. Eu preciso falar com sua diretora executiva. Caio se levantou, caminhou até o corredor e encontrou Eduarda. Tem alguém no telefone, disse ele. Você precisa falar com ele. Luan chegou à Nuvora às 2h38 da manhã, vestindo uma camiseta cinza e calças escuras. Ele deixara Gabriela com a vizinha do andar de cima. Dona Dalva, uma professora aposentada, que sempre o ajudava em emergências. Márcio, o segurança, o deixou passar sem dizer uma palavra, além de um aceno de respeito. Eduarda esperava no corredor. Ela olhou para Luan como quem analisa uma nova variável complexa. Você é o técnico de manutenção, disse ela. Eu era, corrigiu Luan. Caio interveio. Ele desenhou o sistema Eduarda. Ele é o arquiteto. Eduarda piscou, processando a informação que Diogo omitira. Você os treinou? Todos os 3. Luan não respondeu. Ele olhou para a porta da sala de servidores. Podemos conversar depois que o sistema estiver funcionando. 4 horas são suficientes para evitar as multas contratuais dos clientes primários. Eduarda respondeu rapidamente. O limite é de 5h30. Estamos em 2h35 de queda. Então temos tempo, disse Luan. Mas não muito. Ele entrou na sala e os 3 rapazes se calaram. Luan sentou-se no terminal central e puxou o teclado. Aqui está o que aconteceu. Começou ele falando para Caio Adriano e Igor, pois eram eles que precisariam manter o sistema vivo depois daquela noite. Ele explicou sobre a sincronia térmica e como a remoção do processo de verificação causara o loop de erro. Ele digitou comandos que nenhum deles conhecia, acessando diretórios ocultos. A sincronia térmica mantém uma memória de estado. Se essa memória é resetada durante um reinício de nó no meio de uma onda de calor, o sistema perde o rumo. É como acordar alguém no meio de um sonambulismo e esperar que a pessoa saiba onde está. Ele trabalhou em silêncio por alguns minutos, ajustando parâmetros para compensar o calor excessivo da noite paulistana. Às 3h17, o nó 7 voltou. Às 3h29, a camada de roteamento reconectou. Às 3h44, a nuvem central estava totalmente operacional. O silêncio que se seguiu foi de puro alívio. Luan executou uma verificação final, salvou os logs e empurrou o teclado para trás. Eduarda, que observara tudo sem dizer uma palavra, aproximou-se. Diogo havia desaparecido da sala em algum momento. Onde está a documentação sobre isso? Perguntou ela. Não existe no sistema da Nuvora, respondeu Luan. Eu estava terminando um guia no meu drive pessoal. Eduarda sentou-se na cadeira ao lado. Ela parecia uma navegadora que acabara de descobrir que o mapa que estava usando era falso. Quero entender uma coisa. Por que você não disse nada quando foi demitido sobre ser o arquiteto sobre a sincronia térmica? Luan olhou para ela com sinceridade. Porque você já havia tomado a decisão com base em um documento que me descrevia apenas como um técnico. Eu não achei que nada do que eu dissesse naquele corredor mudaria sua visão sem que houvesse um contexto que levaria horas para explicar. Eu perguntei a Soraya quem cuidaria do nó 7 e ela nem sabia do que eu estava falando. Ali eu soube que a informação não teria onde pousar. Houve um longo silêncio. Diogo me apresentou a proposta de reestruturação, disse Eduarda. Ele omitiu seu papel na criação do sistema. Luan pegou um pedaço de papel e escreveu um caminho de diretório. Existe uma pasta oculta na infraestrutura. Recomendo que você a revise antes de falar com Diogo novamente. São comunicações dele com uma empresa externa. Eduarda acessou o caminho pelo celular e leu em silêncio por 4 minutos. Seu rosto não mudou, mas sua postura ficou rígida. Ela acabara de descobrir que Diogo estava planejando terceirizar a infraestrutura
para uma empresa da qual ele era sócio oculto e que a demissão de Luan e a contratação dos jovens era apenas o primeiro passo para tornar o sistema instável o suficiente para justificar a mudança. Ela desligou o celular. Quero lhe fazer uma oferta, Luan. Uma que eu deveria ter feito 9 dias atrás se soubesse o que estava olhando. Quero que você volte como diretor de infraestrutura. Você terá os recursos para construir a equipe e a documentação que deveriam existir há anos. Você se reportará diretamente a mim. Sim, Luan pensou em Gabriela, dormindo na casa de Dona Dalva. Pensou nos desenhos na geladeira e nos triângulos de biscoito. Eu preciso levar minha filha para a escola de manhã, disse ele. Eduarda sorriu levemente, entendendo finalmente as prioridades daquele homem. Me dê um dia, continuou Luan. Eu lhe darei uma resposta até o fim do expediente de amanhã. Ele pegou sua jaqueta, apertou a mão de Caio, que o olhava com uma mistura de vergonha e admiração, e saiu. Eram 6h12 da manhã. O céu de São Paulo começava a ganhar aquele tom azul profundo que precede o amanhecer. Márcio abriu a porta para ele no saguão. Longa noite, senhor Luan. Produtiva, Márcio. Produtiva. Luan caminhou até o meio-fio e chamou de um táxi. Ele enviou uma mensagem para Dona Dalva. Chego em 20 minutos, obrigado. E outra para si mesmo, um lembrete. Fazer as panquecas especiais para a Gabriela. Enquanto o táxi subia a Avenida Paulista, Luan encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Ele não sentia triunfo ou vingança. Sentia apenas a paz de um sistema que volta a rodar limpo. A vida, pensou ele, é muito parecida com a arquitetura de dados. Às vezes, o que parece ser redundante é, na verdade, o que mantém tudo de pé quando o calor aumenta. A verdadeira competência não precisa de holofotes. Ela se revela no silêncio da solução. Ele sabia que, independentemente do cargo que aceitasse sua maior obra, não era feita de silício, mas de tempo passado, com uma menina de 6 anos que achava que triângulos eram a forma mais bonita do mundo. E essa obra ele nunca deixaria falhar. A jornada de Luan nos ensina uma lição profunda sobre o valor silencioso da experiência e a integridade que muitas vezes reside naqueles que não sentem a necessidade de gritar suas conquistas aos 4 ventos. Na maturidade, compreendemos que o verdadeiro respeito não é algo que se exige através de títulos ou ternos caros, mas algo que se cultiva através da consistência e da entrega honesta. Muitas vezes o mundo moderno, em sua pressa por inovação e redução de custos, esquece-se de que a base de qualquer estrutura sólida é composta por pessoas que conhecem os estalos da casa, aqueles que entendem os detalhes invisíveis que mantêm a engrenagem funcionando. Ser demitido e substituído por versões mais jovens e baratas de si mesmo é uma dor que muitos enfrentam, mas a resposta de Luan nos mostra que a nossa dignidade não está no cargo que ocupamos, mas no conhecimento que carregamos e na capacidade de permanecer calmo quando todos os outros entram em pânico. Ele não buscou vingança. Ele buscou a solução porque sua ética de trabalho estava ligada à preservação do que ele mesmo ajudara a construir. Para um adulto que já percorreu longas estradas, fica claro que a vida é feita de ciclos e que, no final das contas, o que realmente importa não é quem está no topo do organograma, mas quem consegue dormir em paz, sabendo que cumpriu seu dever. O amor por sua filha Gabriela era o que dava sentido a cada linha de código e a cada parafuso apertado. É essa prioridade clara, a família acima da ambição, que define um homem de verdade. No fim, a lição é sobre saber o seu valor, mesmo quando ninguém o vê, e entender que a competência real é uma moeda que nunca perde o valor, mesmo quando o mercado tenta desvalorizá-la. A vida sempre encontrará uma maneira de testar a base da estrutura, e quando o calor chegar, apenas o que foi construído com verdade e dedicação permanecerá de pé. Que possamos, como Luan,
ser os arquitetos silenciosos de nossas próprias vidas, priorizando o que é essencial e mantendo a calma diante das tempestades térmicas do mundo corporativo, sabendo que o maior sucesso é poder voltar para casa e cumprir uma promessa simples de fazer panquecas para quem amamos.